Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica, que está localizado aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, que diz o seguinte: E eles disseram: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O objetivo dessa mensagem de hoje é levar a todos a refletir sobre a condição espiritual, admitindo a necessidade de salvação, abandonando os esforços próprios para alcançar a salvação, colocando total confiança em Cristo como o único meio de resgatar a alma da condenação eterna. Durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele percorreu a Ásia, que hoje em dia é a Turquia, revisitando igrejas na primeira viagem, ao chegar em Troade, uma direção do Espírito Santo mudou seu caminho para a Macedônia, em Filipos. Vidas se renderam a Cristo como Lídia e outros. Depois de expulsar um demônio de uma jovem, Paulo e Silas enfrentaram espancamento e prisão. O carcereiro, sem piedade, os colocou na cela mais isolada e prendeu seus pés em troncos. Durante a noite, um terremoto abalou a prisão, libertando todos os presos. Desesperados, o carcereiro quase tirou a própria vida, mas foi impedido por Paulo. Tremendo, ele correu até eles com uma pergunta, que mudou a sua história. E a pergunta que também vai ser feita para você que está ouvindo a palavra do Senhor. Senhores, ele perguntou para o apóstolo Paulo: o que devo fazer para ser salvo? O carcereiro abriu caminho para entender verdades essenciais, para a sua vida. Sua pergunta aponta 4 passos indispensáveis para alcançar o céu. Agora eu te faço uma pergunta. Se você tem dúvida de alguma coisa na sua vida, você deve perguntar para o Senhor, para Deus primeiro, que Ele vai te dar direção, usando aí os homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Primeira pergunta aí: e as verdades essenciais para a nossa vida? Vamos ver aqui o primeiro passo, indispensável. Primeiro passo: ele admitiu que estava condenado ao inferno eterno. Seu desejo de ser salvo admite que ele estava em apuros. A palavra salvo significa resgatar do perigo. A palavra não significa qual perigo, apenas declara a necessidade de resgatar alguém de um grande problema. No contexto, o carcereiro estava claramente se referindo ao perigo espiritual, pois ele havia sido salvo fisicamente do terremoto e da morte iminente. O perigo não era mais físico, mas espiritual. Isso levou ao se aproximar-se de Paulo e Silas. Ele entendeu que o verdadeiro estado da sua alma precisava ser salvo. O carcereiro reconheceu que era um pecador e que merecia a punição de Deus no inferno. Ele viu seus pecados como ofensas diante de um Deus santo. Em vez de perguntar como poderia ter uma vida melhor ou ir para o céu, ele clamou: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele entendia que a sua alma estava em risco de condenação eterna. O inferno é um lugar real, onde milhões estão sofrendo porque não admitem a sua necessidade de salvação. Enquanto muitos falsos enganadores por aí dizem que o inferno não existe, vou reafirmar novamente através da Bíblia Sagrada. É a Bíblia que está falando que existe o inferno, existe o céu. Mas muitos não querem acreditar que depois da morte segue-se o juízo. Se você aceitou Jesus como Salvador e vive uma vida em obediência ao Senhor, você estará aí sendo um candidato para ser salvo, em obediência ao Senhor. Agora, se você não acredita,
Se você acha que morreu, aí vou morrer, pronto, acabou tudo. Não é assim não. Morreu, tem dois caminhos. Se tá com Jesus, vai para o descanso eterno. Se for sem Jesus, vai para um lugar chamado Hades, né? E existe esse lugar sim. Confiar em Jesus não é simplesmente receber uma passagem gratuita para o céu, mas é entender que a salvação é urgente. Porque tem pessoas que acham que porque, bom, eu aceitei Jesus, agora eu vou direto para o céu. Você aceitou Jesus. Mas tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não vão para o céu porque elas não estão obedecendo ao Senhor. Pode ser mestre, pode ser um teólogo, pode ser quem for, do menor ao maior. Se não obedecer a palavra, não vai para o céu. Não vai descansar com Cristo. Segundo passo aí, essencial para a salvação. Ele abandonou seus esforços para se salvar. Enquanto que outras pessoas por aí, que são pessoas ignorantes, que não conhecem a palavra, acham que para se salvar, ele mesmo se salva, né? Não existe isso. Isso é um engano, isso é uma mentira do diabo. Porque só quem pode salvar é Jesus, né? Nossos esforços físicos, a nossa força brutal, nossa força, nós não vamos conseguir ser salvos, a não ser Jesus como Salvador de nossas vidas. Então, talvez ele estivesse confiando em suas boas ações, né? Porque tem muitas pessoas que, só porque elas fazem boas ações, porque elas ajudam lugares de caridade, elas vão para o céu. Negativo, stop para você. Não existe isso. Não vai ser salvo só porque faz isso, não. Né? Tem que aceitar Jesus como Salvador. Mais ou menos assim, eu vou te dar um exemplo. Como se ele carimbasse o seu passaporte e você fosse fazer parte aí desse outro lado, como se você fosse de um lado para o outro, mas é necessário que Jesus seja o carimbador do teu passaporte. Jesus é o mediador entre Deus e o homem para salvar todos nós que precisamos ser salvos por ele. Então, mesmo sem conhecer completamente a plena salvação, o carcereiro possuía um senso de certo e errado. Tem gente que não tem senso nenhum, não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, faz tudo errado e acha que está certo, né? Mas não está. Ele podia ter pensado que, sendo um homem bom, não precisava de salvação. Tem gente que fala assim, eu sou tão bom, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou ser salvo. Negativo, não é assim não. Para você ser salvo, você tem que dar o passo de entregar a sua vida a Jesus, para que ele venha fazer morada na sua vida. Muitos ainda pensam assim, acreditando que as boas ações podem garantir a entrada no céu. Contudo, Deus diz o oposto em sua palavra. Olha o que diz Eclesiastes 7:20. Porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Olha o que diz Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tito 3:5. Não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem e regeneração da renovação do Espírito Santo. Ele percebeu que não podia salvar a si mesmo. Ao reconhecer sua condição de pecador, ele percebeu que não poderia salvar-se por seus próprios méritos. Nenhuma quantidade de boas obras pode apagar o único pecado. O pecado é uma ofensa contra um Deus santo e não pode ser compensado por boas ações. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o vento que nos arrebata. Terceiro passo aí para a salvação, ele pediu ajuda espiritual. Ele sabia que a sua necessidade era espiritual, né? Quantas pessoas sabem que o seu problema é espiritual? Sabe que às vezes a pessoa está doente, mas aquilo ali é espiritual. Muitas das vezes é na carne sim, mas muitas das vezes é no espiritual. Na verdade, todas as enfermidades do mundo, todas as coisas do mundo, eu acredito que seja uma coisa espiritual, porque só Jesus que pode nos dar a cura, né, das nossas vidas. O carcereiro, ao ouvir Paulo e Silas, percebeu que a sua necessidade era espiritual.
O Espírito Santo estava trabalhando em seu coração, levando-o a buscar ajuda. Ele sabia que apenas os apóstolos poderiam responder à sua pergunta crucial: o que devo fazer para ser salvo? Ele pediu ajuda a Paulo e Silas. Paulo e Silas explicaram claramente o evangelho a ele. O evangelho é vital para a salvação. Todos os homens são pecadores. Os pecados nos condenam ao inferno eterno. A solução é o arrependimento, a fé em Jesus Cristo, o único que pode pagar os nossos pecados. 1 Coríntios 15, 13 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se você não tem certeza da sua salvação, é sensato pedir ajuda espiritual a um cristão fiel e verdadeiro. Então está aí a dica para você, viu? Que quer aceitar Jesus, que quer mudar de vida. Procura uma pessoa séria, uma pessoa que tem valores cristãos, que realmente serve a Jesus de verdade. Quarto passo, ele aceitou o pagamento de Cristo pela fé. Ele creu no Senhor Jesus, né? Crer é um verbo e fé é um substantivo. Fé é agir com base nas informações confiáveis. O carcereiro demonstrou fé ao admitir sua incapacidade e colocar toda a sua confiança na obra de Cristo. Para a sua salvação, ele não fez boas ações para ser salvo. Ele aceitou o pagamento de Cristo pela sua culpa. Ele creu no Senhor Jesus Cristo, né? A palavra no grego eis significa crer sobre ou a direção a Jesus. O carcereiro não apenas acreditou em Jesus que existia, mas confiou completamente nele para a salvação de sua alma. Somente a fé em Cristo pode salvar. O pagamento de Cristo na cruz é suficiente para redimir os pecadores. Conclusão dessa mensagem de Atos 16, versículo 31. Aplicação ao apelo, né? Que Paulo fez aí a esse carcereiro. Assim como o carcereiro, precisamos admitir a nossa condição e abandonar esforços próprios, pedir ajuda espiritual, aceitar o pagamento de Cristo pela fé. Esses passos simples, mais profundos, são o caminho para a salvação. Você já deu esses passos? Essa é uma pergunta para você aí que está ouvindo a palavra do Senhor, que ainda não entregou sua vida a Jesus. A pergunta do carcereiro ainda é relevante hoje, em dia. O que devo fazer para ser salvo? A resposta é bem simples e clara. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não espere. A salvação é hoje para você e está ao seu alcance nos dias de hoje. E que Jesus abençoe a vida de vocês.